Queridos, que alegria nós estarmos juntos em continuidade a esses dias de bênçãos. Nós, ao tempo que estamos aqui, temos também irmãos nesse momento em Santa Catarina, Bahia, várias partes do Brasil, sendo abençoados também com este mover de Deus que tem alcançado a nossa denominação. Ontem nós começamos e ouvimos uma palavra de Deus, pastor Jefferson, ministrando as nossas vidas, e de maneira extraordinária fomos impactados pela palavra de Deus. E continuamos a ser desafiados a pensar sobre multiplicação, os segredos da multiplicação, e nesta tarde eu queria compartilhar um pouco com você sobre isso. Quais seriam os segredos da multiplicação? Teria segredos a multiplicação? Nada melhor do que nós entendermos quem nós somos em Cristo. Entendendo quem nós somos em Cristo, isso facilita muito esse processo. E saberemos o nosso papel, e saberemos quem nós somos em Cristo. Mas ontem, pastor Silvado, pastor Jefferson contou a história de dois loirinhos. E eu queria apresentar aos irmãos, eu tenho um loirinho lá em casa, a fera vai aparecer aí, João Rafael é o nosso loirinho. Eu sou casado com a Samara, pai da Ana Vitória, e o João chegou 10 anos depois, e eu comecei a descobrir o que Abraão passou com Isaac, irmãos. O que é a fase de Abraão, já na idade mais avançada, ter um garotão novão em casa, e é um desafio diário, né? João tem sido uma bênção e abençoado as nossas vidas, e nós estamos hoje residindo em Brasília, e temos um desafio grande ali no Planalto Central, nesse momento, que é a plantação de uma igreja a partir de região de condomínios e em pequenos grupos. Nós tivemos uma experiência muito interessante, nós estávamos no Rio e voltamos para Brasília, e naquela chegada nós começamos a orar, eu e a minha família, a minha esposa em especial, pelo meu cunhado, o irmão dela, o primogênito, um cara extraordinário, só tem um problema, ele era corintiano e é corintiano, mas isso o Senhor salva a alma sem nenhum problema, né? Mas uma pessoa extraordinária, e nós começamos a orar por ele. E Deus permitiu que ele passasse por uma circunstância desafiadora, e naquele processo todo ele se converte, e ele conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Mas criado num contexto onde o meu sogro, já falecido, alcoólatra, detestava o evangelho, perseguia a família. Ele foi criado mais ou menos assim, a mãe ia quase que escondido com os filhos mais novos para a igreja, e ele ficava em casa com o pai. Então, para ele, todo aquele processo, a igreja de fato era alguém que trouxe quase que separação na sua casa. Como agora ele ir para a igreja, como ele chegar nesse processo? E para encurtar esse caminho, nós começamos um pequeno grupo lá na casa da minha sogra. Os irmãos vejam o quanto eu sou bom de relacionamento. Minha hospedeira é minha sogra, né? Pessoa extraordinária. E aí nós começamos esse pequeno grupo na casa dela, porque era uma possibilidade dele estar presente. Ou seja, na casa da mãe dele, ele não tinha como não ir. E de fato, as primeiras reuniões ele não esteve, você viu uma foto aí que foi quase do segundo ou terceiro encontro, mas ali nós começamos aquele pequeno grupo, no objetivo de começar a alcançá-lo, e não sabíamos nós que Deus estava olhando muito lá na frente. Enquanto nós estávamos apenas pensando em cuidar dele, o Senhor estava vendo muito além. E aquele primeiro pequeno grupo começou, e as pessoas começaram a se achegar, e de repente nós começamos a ver que Deus estava nos chamando para plantar uma nova igreja ali naquela região. Nós estamos numa cidade satélite com 300 mil habitantes, lá no Planalto Central, Samambaia, e naquela cidade satélite nós não temos, pastor Silvado, 600 crentes batistas. É muito provável que nesse auditório agora tenha mais crentes batistas do que a cidade onde eu moro, se reunindo aos domingos. 300 mil habitantes, pessoas sofridas, desafiadas pela vida, e nós começamos a arrebanhar estas pessoas, e quando nós tivemos a necessidade de então começar os cultos dominicais. E na mesma área que o PGM se reunia nas quintas-feiras, aos domingos nós começamos os cultos. E ali começamos a cuidar de pessoas, e de repente quando
Menos esperávamos, com 2 meses a área ficou curta, ficou pequena, e aí nós fomos desafiados a alugar um hotel. E aí nós fomos para um hotel, é a próxima etapa, saímos da área, fomos para esse hotel e começamos a nos reunir nesse hotel aos domingos. Durante a semana nos reunimos nas casas, nesse pequeno grupo, e aos domingos no hotel. E então o pequeno grupo avançou, treinamos líderes, multiplicamos, e aquele que era o primeiro pequeno grupo, então se tornou em 5 pequenos grupos ativos na cidade, e o hotel também ficou pequeno, e a gente então avançou um pouco mais, e os pequenos grupos começaram a ir para as casas, alcançando pessoas, abençoando vidas. A próxima foto você vai ver aí desses pequenos grupos bem ativos, alcançando as famílias, abençoando a cidade. E então nós aceitamos o desafio de alugar um espaço maior. E hoje o nosso grupo tem se reunido já em uma loja e temos agora nos tornamos congregação. E 1 ano depois, agora vamos completar nesse próximo mês, 1 ano de início dessa jornada. Nós temos tido a alegria de reunir pessoas, vidas estão sendo transformadas, estão sendo alcançadas, e uma nova igreja está sendo plantada. E aí a última foto é o nosso local de culto que a gente se reúne hoje. Isso aqui foi o nosso último encontro dos pequenos grupos, agora recente. E se Deus permitir, dia 7 de setembro agora a gente novamente tem batismos, e pessoas estão sendo transformadas porque o reino de Deus avança. Vidas estão sendo alcançadas para a glória do nosso Deus. E eu queria, depois desse breve testemunho, compartilhar com você sobre isso. Quem nós somos em Cristo. Entendendo isso, nós vamos entender esse processo de multiplicação, entender a visão multiplicadora, e entender isso de maneira mais profunda e mais próxima de nós. Mas para entender quem nós somos em Cristo, é bom nós pensarmos e olhar para o passado. Muitas pessoas não gostam de olhar a referência de onde nós viemos, mas um povo que não consegue saber de onde ele veio, é muito provável que ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem referência. E nós temos a nossa referência. Temos a nossa referência como família, temos a nossa referência como igreja, temos a nossa referência como denominação. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos indo. E quando nós olhamos a história do cristianismo, nós vamos notar que durante séculos, os cristãos eles foram duramente odiados e ainda o são. Em diversas partes do mundo, os cristãos são perseguidos. Mas naquele contexto neotestamentário, é interessante nós olharmos que eles de fato deixaram as religiões pagãs, alguns deixaram o judaísmo para seguir a Jesus, e então fruto dessas escolhas começaram a ser duramente perseguidos. Algumas pessoas que não são cristãs, ao se depararem com o cristianismo no seu início, olhavam para o cristianismo e tinham conceitos errôneos, achando que os cristãos odiavam a humanidade. Muitos os conheciam como supersticiosos, e principalmente naquele contexto onde o Império Romano dominava, esses cristãos que se reúnem de casa em casa são um problema para nós. Quem é esse povo? Quem são esses? E mais do que estrangeiros culturais, foram de fato considerados a escória da humanidade, e foram duramente perseguidos, e eram seguidores de Jesus, e como resultado eles foram sistematicamente perseguidos, mortos de maneira horrível, e irmãos, sacrificaram tudo para seguir a Jesus. Homens e mulheres que deram as suas próprias vidas. Mas é interessante que a partir do século III isso começa a mudar totalmente. E com Constantino, ele decide então acabar com esta perseguição. Olhando para a história, nós vamos ver esses acontecimentos. Mas Teodósio traz de vez essa liberdade, e nós não temos mais a proibição das práticas cristãs, sejam elas públicas, privadas, e então ele decreta que todas as pessoas deveriam então ser cristãs. É interessante a gente notar que em aproximadamente 100 anos na história, em menos de 100 anos, o fato de ser cristão
passou de ser perseguido a ser exigido. Já pensou? Em menos de 100 anos, você que era cristão e era perseguido, agora é exigido então que todos sejam cristãos. Todos agora são cristãos. E esse conceito vem avançando no decorrer da história, a ponto da gente ter uma reforma que tenta mudar, e ela muda muitas coisas. No entanto, o ideal da reforma era reformar e continuar reformando. Mas a gente chega com Bonhoeffer falando sobre a graça barata, o evangelho sem cruz, o cristianismo sem mudança, o evangelho sem transformação. Talvez algo muito semelhante ao que nós temos nessa época, a época em que nós vivemos. E o chamado agora não é mais para seguir, mas sim para se unir. O desafio que nós temos, então, de que parar e pensar quem nós somos em Cristo. Se nesta tarde nós queremos pensar nos segredos da multiplicação, antes de pensar nos segredos da multiplicação, nós precisamos perguntar quem nós somos em Cristo Jesus. O para que nós existimos, para que nós fomos chamados. Mateus capítulo 16 nos diz, o Senhor Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso chamado. É interessante que Kate Phillips diz que o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte, é a entrega de si mesmo, é ter essa compreensão que nós fomos chamados para dar a nossa própria vida. É por isso que faz muito sentido quando Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas nós vivemos numa geração em que isso talvez esteja tão distante dos nossos ideais como cristãos, como discípulos de Jesus. E aí muitas vezes nós temos confundido em fazer discípulos como fazer membros das nossas organizações. E aí nós estamos repleto de membros, uma membresia grande, mas de fato a pergunta é: todos são verdadeiramente discípulos? Nós poderíamos afirmar que 30% da população brasileira, quando nós abrimos a boca para dizer que somos evangélicos, nós somos verdadeiramente 30% dessa população de discípulos de Cristo Jesus? É fácil chegarmos à conclusão que não. Porque se de fato fôssemos, a nossa nação não estaria como ela está. Os índices iriam mudar, a corrupção iria diminuir, mas por quê? Nós vivemos um nominalismo gigante entre nós. E já é até bonito dizer eu sou cristão, já é até bonito dizer eu tenho uma fé. E tudo mudou, e agora nós vivemos esses desafios do nosso tempo. E a verdade é, irmãos, que nós que estamos envolvidos em pequenos grupos, podemos até ter um PGM extraordinário, maravilhoso, mas que não forme discípulos. Um PGM abençoado, que o lanche é extraordinário, porque quem gosta de comer é crente, né, irmãos? Que coisa boa. Termina o PGM, pastor Jefferson está me olhando, termina o PGM, e é cuscuz, é bolo, lá na minha terra é pão de queijo, pastor Silvado, e todo mundo fica ao redor. Como é que é? Pinhão, olha só que maravilha. E todo mundo ao redor da mesa, e ali entra semana atrás de semana, e aquela comunhão maravilhosa. Só tem uma coisa: não forma discípulos. É um pequeno grupo maravilhoso, no entanto não consegue cumprir o seu papel. Mas nessa tarde eu gostaria de pensar com você quem nós somos em Cristo, qual é a nossa vocação. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, porque o Senhor Jesus tem um chamado para nós. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 16. E eu gostaria que nós pudéssemos ler em uma só voz. Está expresso aqui na tela. Vamos juntos? Caminhando junto ao mar da Galileia,
Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e Eu queria que você fizesse algo que Batista não gosta de fazer. Fala com o irmão que está do seu lado. Olha, que coisa que isso para nós é um desafio, né? Mas sabe por quê? Porque a gente vive um tempo de tanta impessoalidade, que se a gente pudesse entrar no templo e sair sem falar com ninguém, a gente gostaria. Mas a igreja precisa fomentar e quebrar essa nossa impessoalidade. É por isso que muitas vezes quando a gente pede para você falar com alguém, que a gente pede para você dar um abraço em quem está ao seu lado, isso não é um modismo. Isso é para quebrar essa nossa mania impessoal de entrar e sair e não falar com ninguém. Então diga para o irmão que está do seu lado: você foi chamado para pescar gente. Você foi chamado para pescar gente. É interessante quando a gente olha para Marcos. Marcos teve uma influência grande de Pedro, o menor evangelho. Marcos tem uma expressão que aparece por diversas vezes no seu evangelho, que é a expressão logo. E diversas vezes ele repete esta palavra, logo, logo. E é tanto que ele tinha uma forma tão fácil de escrever e tão simples de se comunicar, que nos primeiros 13 versículos ele consegue tratar de assuntos extraordinários. Ele tinha um poder de síntese, e ele começa falando sobre Jesus, o enviado de Deus. Ele fala sobre o batismo de Jesus, ele fala sobre João Batista, ele fala sobre a chegada do reino, a tentação de Jesus, tudo isso em 13 versículos. Era alguém que tinha um poder de síntese extraordinário, e nesse poder de síntese, Marcos nos apresenta quem nós somos em Cristo. E de maneira muito simples, ele vai nos mostrar que o segredo para uma multiplicação eficaz, o segredo para uma vida multiplicadora, é entendermos quem nós somos. E é por isso que ele começa dizendo de maneira tão clara que Jesus estava caminhando, e quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama e nos mostra algo muito especial, que começa com o convite. A maneira como Jesus trata, ele vira para os dois e diz: venham comigo. É a primeira expressão, e não era apenas um convite para ouvir a Jesus, não era apenas um convite para admirar a Jesus, mas era um convite para seguir o Mestre, ou seja, ser, viver e andar como ele andava. Era muito mais do que admiração, era muito mais do que apenas contemplação, mas era estar disposto a ter o seu estilo de vida. Alguns anos atrás, isso vai revelar um pouco a minha idade, mas alguns aqui, que já têm alguns anos, gostaram de um filme chamado Karate Kid. E aí passava o seu Miyagi, não era? E o Daniel-san, tá rindo, né, Renata, da sua época? Peguei, meu irmão. Lá estava o seu Miyagi e o Daniel-san. Qual era o desejo do Daniel-san? Ser parecido com o seu Miyagi, porque o seu Miyagi era o seu mestre. Ele queria fazer tudo que o mestre fazia, ele queria parecer-se com o seu mestre. Sabe por quê? Porque a cultura discipular, ela já existia no tempo de Jesus e muito anterior a ele. Mas agora, nós temos aqui um processo diferente, um processo em não que os alunos vêm e buscam o mestre, mas agora um mestre que passa e diz: venha comigo. Um mestre que convida homens simples, homens que talvez para muitos improváveis, e vira para esses homens e diz: venham comigo, caminhem comigo, busquem ter o mesmo estilo de vida que eu tenho. Tudo começa para uma vida multiplicadora, entender que nós temos um chamado, nós temos um convite. Há 3 anos e meio atrás, eu estava no Rio de Janeiro, e eu conheci um rapaz, recém-chegado na Cristolândia,
o seu nome Filipe. O Filipe está na foto que será projetada. Esse rapaz que eu tentei circular, o seu rosto ali atrás. E essa senhora é a irmã Didi, que eu já vou lhe contar a história dela também. Duas histórias de vidas tão diferentes, mas que entenderam o que era o vem após mim. Filipe estava vivendo uma vida terrível. As drogas consumiam Filipe, a sua mãe, uma senhora totalmente piedosa, dedicada à palavra, o evangelho, criou os seus filhos na admoestação do Senhor, mas o Filipe, num determinado momento da vida, ele preferiu a rua, preferiu as drogas. Mas a oração, irmãos, ela muda destinos. E a mãe do Filipe nunca deixou de orar por ele. E a mãe do Filipe continuou clamando para que Deus mudasse a sua vida, até que um dia o Filipe aceitou o desafio de ir para a Cristolândia. E eu conheci o Filipe logo que ele chegou na Cristolândia, essa foto foi logo no início. E o Filipe estava vindo de um estado, tinha perdido a família, a coisa estava difícil, porque a droga é assim, meu irmão. Quando ela chega para arrebentar, porque o mal só vem para matar, roubar e destruir. E tem um monte de gente querendo legalizar o mal. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que é ter um viciado em casa. Ele não sabe o que é enfrentar isso dentro de casa. Porque uma mãe como a mãe do Filipe, pergunte para ela se ela gostaria que legalizasse as drogas. Pergunte para aquela mãe, que muitas vezes viu seu filho dormir nas calçadas, debaixo de um papelão, com esse discurso que de fato não tem nada a ver conosco. Mas ali estava o Filipe, e o Filipe entendeu o chamado de Deus. O Filipe compreendeu o processo de mudança. Filipe entendeu o que era de fato, vinde após mim. E Filipe começou a ter o seu coração transformado. E ele aceitou o desafio de caminhar e de começar uma jornada. E eu conheci o Filipe nesse momento, no início da sua vida cristã. E o nosso coração se aproximou e comecei a ter mais momentos com ele. E ele muito interessado, com vontade de conhecer. E Deus começou a fazer uma grande obra na vida do Filipe. Esta senhora que está ao lado também é a dona Didi. Diferente do Filipe, dona Didi tem 83 anos. Uma cearense lá da Macambira. Nasceu lá em Mombaça, na terra mais seca do estado do Ceará. Mais de um ano sem chover. Essa mulher foi criada aos pés de toda a idolatria que um sertanejo é criado. E por muitas vezes, vó Didi pôde ouvir o evangelho, mas o medo, a tradição familiar, o desafio de romper com o seu histórico, o desafio de romper com a sua história, a impedia de tomar uma decisão. Mas ela começou a ouvir a palavra de Deus, em um pequeno grupo, semana após semana. E ela teve um encontro pessoal com Jesus. Porque aonde a palavra de Deus chega, a pessoa não continua da mesma maneira. A irmã Didi e o Filipe entenderam o que é o vinde após mim. Se nós queremos entender o processo de multiplicação, nós precisamos entender o processo de convite. O para quê Jesus nos chamou, e ele disse, venham após mim. Só que ele disse algo interessante, não apenas o convite, mas ele falou sobre a metodologia, ele disse, eu o farei. Venham após mim e eu o farei. O meio, o processo que Jesus iria fazer comigo e com você. É um processo qual uma ação que só Jesus pode fazer. É Ele que nos transforma, é Ele que nos muda. Então ele vira para os discípulos e diz, venham após mim e eu vos farei. Ou seja, eu irei mudar o coração de vocês, eu irei mudar a história. E o crescimento será fruto da caminhada. Enquanto nós caminhamos, vocês irão crescer. O grande problema é que nós vivemos numa geração que não entende o eu vos farei. Porque crescimento dói. Diga isso para quem está do seu lado. Crescer dói. É demorado.
e traz muita dor. É por isso que a gente não gosta. É por isso que na nossa vida discipular, quando nós vamos sendo confrontados com os nossos erros, com as nossas limitações, com os carrapichos que há em nós, que precisam ser mudados. Muitos de nós abandonamos a fé, deixamos o pequeno grupo, não queremos saber sobre discipulado, por quê? Porque nós somos confrontados com nós mesmos. É como aquele pai que o menino faz aquela coisa terrível, ele diz assim: eu não sei com quem esse menino está aprendendo. Com quem será, hein? Ele vive vendo o pai falar alto com a mãe. Ele vive vendo o pai dar maus exemplos dentro de casa. E de repente a mãe chama o filho grita com a mãe. E o pai diz: eu não sei com quem esse menino aprende. Quando nós somos confrontados com estas coisas, nós queremos deixar de lado. Mas o Senhor Jesus estava dizendo o quê? Eu os farei, vinde após mim e eu vos farei. Ou seja, é uma ação de Jesus, é um chamado à mudança e um crescimento que acontece na jornada. Isso me faz lembrar, quando o Felipe chegou, o Felipe estava com a sua família muito estremecida, mas Deus começou a trabalhar no coração do Felipe. E uma das primeiras coisas que o Felipe restaurou, e a próxima foto vai te mostrar, foi o casamento dele com a Neide. Sabe por quê? Porque no processo, por mais doloroso que seja, quando nós estamos dispostos a crescer, a mudança traz resultados significativos. E aí, pastor Silvado, Felipe começou a ter a sua vida restaurada. E aí o que mais, Deus é tão bom que nós mudamos para Brasília e o Felipe também foi trabalhar na Cristolândia de Brasília. E aí nós começamos a chegar mais perto e andar perto do Felipe e ver como Deus estava mudando o coração do Felipe. E Deus restaurou a casa do Felipe, restaurou a família do Felipe. E aí você olha hoje essa foto de uma família restaurada, de uma esposa feliz, de filhos agradecidos ao Senhor. Sabe por quê? Porque no caminho este pai está sendo transformado pelo poder do Evangelho. Venham após mim e eu vos farei. Quem está fazendo e transformando a vida do Felipe? É o Senhor. A postura do Felipe mudou. A família do Felipe começou a ver nele um novo homem. Começou a ver nele uma nova história. Começou a ver nele agora alguém que poderia se confiar. Por quê? Porque ele estava sendo transformado. Mas é interessante também que a irmã Didi, aquela senhorinha que tinha extrema dificuldade, semana após semana, quando ela chegava no pequeno grupo, e você vai ver a foto da sala dela, e a sala dela, ela senta ali, e ela quer ouvir a palavra, e ela ganhou um exemplar das Escrituras, e quando nós abrimos a Bíblia para estudar a cada semana, ela abre a sua Bíblia, e ainda com a sua dificuldade na leitura, ela começou a ler as Escrituras. E é interessante que a cada semana que nós chegamos na sua casa, ela tem algo novo para partilhar conosco. Que ela aprendeu, que ela leu, que ela compreendeu. Na última terça-feira agora, nós estávamos lá no pequeno grupo e nós tínhamos um momento de agradecimento. O que nós aprendemos durante esse primeiro semestre? Compartilhe. E ela começou a compartilhar as verdades de Deus, aquilo que ela estava aprendendo e entendendo. E ela disse: por muitas vezes eu ia à missa, por muitas vezes eu ouvia alguém falar sobre Deus e não entendia nada, mas eu tenho compreendido a palavra e o que Deus está querendo de mim. Sabe qual foi o resultado disso? No último dia 1º de maio, a alegria, pastor Silvado, de batizar a dona Didi. Ela confirmar a sua fé através do batismo. 83 anos, pastor Renato. Aos 83 anos, depois de toda uma história, esta senhora pode dizer: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora sabe o que mais me chama a atenção na vida da avó Didi, como nós a chamamos, e do Felipe, pastor Silvado? Que eles entenderam que eles são chamados,
que eles estão sendo transformados pelo caminho. Mas o texto termina com o quê? Venham após mim, eu vos farei, mas vocês precisam se tornar pescadores de homens. Quando nós falamos em pescar homens, é um objetivo, é alcançar gente perdida. Jesus estava dizendo, é investir em pessoas, é se tornar um discipulador, é um convite para o trabalho. E sabe aquele rapaz que estava nas drogas? Sabe aquele rapaz que há pouco tempo atrás estava nas ruas? Agora, ele é um discipulador. Há 3 semanas atrás, pastor Silvado, eu estava na Bahia e eu recebi uma foto do Felipe, num cartório. O que o Felipe estava fazendo no cartório? Estava casando Luiz Felipe. E aí você vai ver essa foto, Luiz Felipe estava casando aquele dia, regularizando a sua vida matrimonial. Sabe quem está discipulando o Luiz Felipe? O Felipe. E sabe aquele casal que está do lado de lá, o Valdomiro e a Miriam? Sabe quem está cuidando deles, pastor Silvado? O Felipe. E a próxima foto que você vai ver agora aí, é o pequeno grupo do Felipe que vai se multiplicar agora. Sabe por quê? Porque o Felipe entendeu que ele é um homem chamado, transformado, mas para pescar pessoas. Mas uma das fotos mais lindas que eu tenho do Felipe, eu tenho tido a possibilidade de estar com o Felipe semanalmente, e Felipe entendeu o Evangelho, esse pequeno grupo tem entendido o Evangelho. Esse discípulo dele recentemente tiveram uma necessidade, o pequeno grupo se uniu. O cara estava desempregado, a carteira vencida, é motorista, se uniram, foram lá. Aquelas coisas que o pequeno grupo faz, renovar a carteira dele, Deus já está abrindo uma porta de emprego, a turma está orando, está todo mundo juntos. Mas de todas as coisas, pastor Ivani, essa foto para mim é a mais significativa da vida do Felipe. Porque o Kaique, irmãos, é um garotinho de 13 anos, que alguns anos atrás, ele literalmente tinha vergonha do seu pai. Alguns anos atrás, esse garotinho, talvez na escola, ele não podia contar a história de quem era o seu pai. Talvez alguns anos atrás, quando os coleguinhas se reuniam para contar talvez quem é o seu pai, o que ele faz, o Kaique talvez não tinha muito o que contar. Falar que meu pai dorme num papelão, falar que meu pai vive na rua. Mas uma das coisas mais impressionantes, irmãos, é ver esse garotinho orar com o pai dele e dar o testemunho de transformação da sua casa e de quem é o pai dele hoje, de quem é a família dele hoje. Para mim essa foto é muito significativa, porque hoje o Kaique pode ir na escola, o Kaique pode, aonde ele estiver, falar para quem quer que seja, quem é o pai dele. Sabe por quê? Porque o pai dele entendeu o chamado, o pai dele está sendo transformado pelo processo, e ele pode dizer, o meu pai é um homem que está fazendo diferença nessa sociedade, porque hoje, irmãos, o Felipe é um dos líderes da Cristolândia em Brasília, e está tirando gente da rua, como um dia ele foi tirado. Isso é o poder do Evangelho. Sabe por quê? Um dia alguém entendeu o processo de multiplicação, investiu na vida dele. Da mesma forma, e essa próxima foto, isso agora é a casa da avó Didi. E a avó Didi, ela veio para Brasília alguns anos atrás, e ela foi trazendo os cearenses lá da região dela, todo mundo. E na cultura ela que foi criada, a maioria são afilhados dela, e tem um respeito grande por ela. E agora ela sai chamando quem para o PGM? Os afilhados, e eles vêm porque eles têm que respeitar a madrinha. Olha a bênção! Essa foto foi essa semana, nós estávamos lá essa semana, e Deus está mudando o coração de gente, Deus está transformando pessoas, desse pequeno grupo na casa dela, a vida do Nivaldo foi transformada, vamos batizar ele agora dia 7 de setembro,
um homem que não conhecia a Deus, um homem que tinha extrema dificuldade com o Evangelho, mas ele conheceu, através do que ele está vendo, através do que ele está ouvindo, ele está sendo transformado. A grande questão, irmãos, é quem nós somos em Cristo. Se nós queremos entender verdadeiramente o nosso chamado, nós precisamos assumir o nosso papel não apenas como uma igreja de discípulos, mas o meu papel individual, sabe como o quê? Pescador de gente. Nós só vamos ver um grande movimento de multiplicação, nós só vamos ver um grande movimento exponencial no Brasil, sabe quando? Quando eu e você assumirmos o nosso papel de alcançar uma pessoa para Jesus. Sabe por quê? O nosso chamado é um chamado específico para pescar homens e mulheres que não conhecem a Jesus. Mas eu queria fazer um exercício muito simples com você nessa tarde. Eu queria que você olhasse para a sua mão direita, ou para a esquerda. Não tem nada de místico nisso. Por favor. Mas eu gostaria que você pudesse dar um nome de um peixe que você pescou nos últimos 5 anos da sua vida cristã. De alguém que você teve o privilégio de chorar com ele, de andar com ele, de partilhar o Evangelho com ele. Bote olho para os seus dedos, dê o nome para cada um deles, de pessoas que você nos últimos anos teve o privilégio de pescar. Nosso chamado não é para pescar gente. Talvez você diz assim: pastor, isso é muito lindo, mas eu não tenho nenhum peixe para apresentar. Quando eu era criança, irmãos, eu venho lá do interior de Minas, lá das Minas Gerais, irmão Denilton, lá pertinho da sua terra. Pastor Renato, a gente ia para aquelas beiradas de córrego, uma varinha de pescar nas costas, umas minhocas. E sabe qual era a maior alegria do menino? Pegar um mato depois, lá a gente chama de fieira lá na roça, e vim com aquela fieirinha de peixe, aqueles lambarizinhos assim que nem precisava limpar, fritava aquilo tudo, mas era chegar em casa e vinha com aquela fieira, 8, 10, que alegria. Eu fico pensando no dia que a gente chegar lá na glória, que fieira nós vamos poder chegar lá nos céus. Quais são os peixes que nós vamos apresentar? É interessante que quando Jesus diz o que nós seríamos, Ele não chamou os discípulos e disse assim: vós serão semeadores. Já pararam para pensar nisso? Não. Nós temos a parábola do semeador, que a ênfase não está no semeador, a ênfase está na semente e no tipo de solo. Mas por que nós gostamos tanto de dizer que nós somos semeadores e não pescadores? Já parou para pensar nisso? Eu também venho lá da roça e já semeei muito. Lá em Minas Gerais a gente chama de bornal. Na terra do pastor Calado é capanga, que é aquela bolsa que você enche de sementes. Capanga na minha terra é outra coisa. É um homem bravo que vem do seu lado. Mas você pega o bornal e você sai semeando. Quando você volta, o máximo que você ouve é o seguinte: você semeou? Semeei. A sua prestação de contas é apenas dizer: está semeado. Agora, meu irmão, sai com a varinha nas costas para você ver. Interior é assim, todo mundo viu que você foi pescar. Na hora que você chega na ponta da rua, o primeiro já pergunta: pegou alguma coisa? Você entra num processo de prestação de contas da primeira à última casa. E quando você chega, alguém fala assim: pescou. Sabe por que nós não gostamos de assumir uma postura de pescadores, pastor Marcelo?
é que pescador precisa prestar contas. Quantos peixes você já pescou? Ergam os olhos para os montes ou para os campos e vejo que eles estão brancos para semeadura, é isso? Não, é para colheita. Tem prestação de contas. Quem sai para colher tem que voltar com alguma coisa. Quem sai para pescar tem que voltar com alguma coisa. É por isso que nós gostamos de ficar no conforto. Claro, Paulo diz: uns semeia, outros regam, mas não é esse o contexto. Aqui nós estamos falando que o Senhor nos chamou para pescar. E a pergunta é: olhe novamente para a sua mão. Quem são os peixes que você pode apresentar ao Senhor? E aí talvez você me diz hoje: pastor, eu já fiz muita coisa. Eu até abro a minha casa. Eu até gosto desse negócio todo. Mas eu não pesquei nada ainda. Mas hoje você recebeu uma folha. E esta folha, ela começa perguntando sobre um sonho, um objetivo. Talvez uma das coisas que você pode marcar aí, vou te dar uma dica, é dizer para o Senhor: Pai, eu quero pescar. Eu quero ser instrumento teu para pescar gente. Talvez você já pescou muita coisa, mas talvez você ainda só não pescou aquilo que o Senhor gostaria que você pescasse. Eu queria te convidar a ficar de pé. E nessa tarde, eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Quantos peixes você tem na fieira? Quantos peixes você tem a apresentar? Venha após mim, e eu vos farei. E eu vos farei. E eu vos farei. Eu queria desafiar você hoje, que deseja dizer: Pai, até agora na minha vida cristã, eu tenho falado muito de pescaria. Tem gente que é assim. Eu tenho uns amigos, pastor Silvado, começa a falar de pescaria, os caras sabem tudo de pescaria. Conhece de linha, conhece de anzol, conhece de tudo. Só tem uma coisa: não pesca nada. Às vezes na igreja está cheio de gente assim, sabe de tudo, conhece tudo. Só tem uma coisa: nunca pescou ninguém. Mas hoje o Senhor está dizendo assim: eu quero fazer de você um pescador. Eu quero mudar a sua história. Eu quero fazer de você alguém. E eu quero usar você para pescar muitas vidas. Você aceita esse desafio? Se você aceita, eu queria convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui na frente, no altar do Senhor hoje, e dizer: Pai, eu não sei pescar, eu não sei qual linha usar, eu não sei nem o que fazer, mas uma coisa hoje eu quero ser um pescador. Se você aceita esse desafio, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Eu queria orar com você aqui à frente. Começar essa tarde hoje assim. Eu queria desafiar você a sair daí e vir aqui, numa atitude de dizer: Pai, eu não sei, eu ainda não sei pescar, eu não tenho linha, eu não sei nada, mas hoje eu estou dizendo: eu quero pescar alguma coisa. Eu vou falar com o líder do meu pequeno grupo, eu vou falar com o meu supervisor, eu vou dar um jeito de orar por alguém, vou fazer sementes com alguém, vou conhecer alguém. Eu não sei o que é que eu quero pescar. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para pescar. E eu quero pegar a fieira e dizer assim: está aqui, Senhor, está aqui. Não importa o tamanho do peixe, não importa o que seja, importa é que você está cumprindo aquilo que o Senhor chamou. E hoje você vai dizer: Pai, até hoje eu não pesquei não. Pai, até hoje eu não tenho nenhum peixinho para mostrar. Mas eu quero dizer ao Senhor: a partir de hoje, Pai, me dá essa vontade de pescar.
Me dá essa vontade de fazer a diferença. Me dá essa vontade, Senhor, de ser instrumento nas tuas mãos. Pai, tira o medo do meu coração. Tira, Senhor, tudo que me impede, tudo que não, Pai, tudo que me tem feito eu parar, não fazer aquilo que o Senhor deseja. Eu queria que você pudesse sair do seu lugar. E enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos abrir o nosso coração, fazer dessa canção a nossa oração. E logo depois, pastor Márcio Tunala vai orar, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Ainda dá tempo, saia do seu lugar, adore ao Senhor. Podemos ser na vida de alguém, então somente de nós. Feche os seus olhos aí, querido. Concentre no Senhor e diga para Ele que você quer colocar a sua vida à disposição todos os dias. Pai amado, nós entendemos que o Senhor nos chamou para a colheita. Nós entendemos que os frutos estão maduros e eles não foram amadurecidos por nós, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que os campos estão brancos, sim. Pai, nós estamos aqui no sul, lugar onde é conhecido como o lugar que as pessoas têm mais dificuldade de se abrir e se relacionar. Mas o que nós estamos experimentando aqui no sul, aqui na cidade de Curitiba, por toda a nossa região, é pessoas que em lugares estranhos, pessoas que nós nunca ouvimos ou conversamos, elas estão se abrindo para ouvir a mensagem do Evangelho. Gente que dentro de um carro de aplicativo, num posto de gasolina, lá no trabalho, no comércio, permitem que nós venhamos a orar por elas. E é lá, Pai, que nós vamos começar a nossa colheita. É lá fora, é lá na cidade, é na nossa vizinhança que nós vamos começar a nossa colheita. Pai, transforma o coração de cada um nas nossas igrejas, nas igrejas representadas aqui. Mas começa a fazer isso através do nosso exemplo, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós estamos arregaçando as mangas, Pai, para abraçar a cidade e para compartilhar o amor de Deus com ela. Nós queremos nos relacionar, sim. Nós queremos discipular essas pessoas, sim. Nós queremos encher os cestos, Pai. Cestos lotados de frutos, Pai. Frutos que o Senhor preparou, que o Senhor convenceu e que o Senhor nos permitiu colher. Jesus, não deixa, não permite, Pai, nas nossas igrejas, as igrejas que estão representadas aqui, na minha igreja, na igreja dos meus irmãos, que pessoas que nós amamos estejam lá, Pai, sem produzir fruto. Nós queremos muitas vidas, nós queremos exemplos, Pai, como esses jovens. Queremos ver muitos filhos podendo falar dos seus pais, contar a história de transformação. Nós queremos ver muitos pais mudando a atitude e sendo exemplo para os seus próprios filhos. Nós queremos mulheres cheias do Espírito Santo, cuidando de mulheres na cidade. Nós queremos jovens, adolescentes, dominados pelo Espírito Santo de Deus, ministrando na vida de outras pessoas. E é desse jeito que nós queremos continuar vendo, e vendo numa proporção maior, ainda maior, a manifestação do poder de Deus nas regiões onde o Senhor nos colocou. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que nos ocupamos com a nossa vida, com a nossa história, com os nossos equipamentos, com o nosso trabalho, com os nossos títulos, e fechamos a visão para enxergar a sequidão ao nosso redor, lugar onde nós temos água viva para poder lançar, para poder brotar, para poder da terra, Deus, surgir grandes homens e mulheres de Deus, que nascem do teu coração, que nascem através da restauração, do renovo, que nasce através da libertação, que nasce através do amor, do companheirismo, da amizade, de relacionamentos discipuladores, sim, e não superficiais, Pai. Perdoa todas as vezes, Deus, que nós deixamos de olhar com olhar de misericórdia para alguém que é seco, Pai. Alguém que não tem Cristo no seu coração, alguém que vive uma mentira, que é aprisionado por tantas coisas.
Pai, nós somos pescadores de homens. Nós vamos continuar pescando, Jesus. Nós vamos continuar lançando a nossa rede. E vamos lançar a nossa rede para o lado que o Senhor mandar e que o Senhor permitir. Vamos lançar as redes, Pai. Vamos ter dificuldade, Deus, pela nossa limitação para puxar essas redes. Nós somos agentes da libertação, da restauração, da reconciliação, Jesus. Então visita o nosso coração, Pai. Usa o nosso telefone, Pai. Usa o nosso WhatsApp. Usa o nosso carro. Usa a nossa sala. Usa a nossa vida. Usa o nosso tempo. Usa a nossa agenda, Pai. Nos ensine a dobrar os nossos joelhos todo dia e apresentar esses discípulos ao Senhor. Eu te louvo por tudo que já ouvimos aqui, Pai. Eu te louvo por tudo que ainda vamos ouvir. Eu te louvo pela presença de Deus marcante nesse lugar. Eu te louvo porque aqui é um lugar onde nós estamos sendo recarregados do teu amor, de poder, de unção, para poder ministrar. Deus, nós somos líderes na cidade. Nós somos exemplos dos fiéis. Nós somos filhos alcançados. E nós queremos muitos e muitos irmãos ao nosso lado, Pai. Continue fazendo do seu jeito, Deus. Continue trabalhando. E nos permita sempre apresentar diante do teu trono, Pai, com o nosso cesto jamais vazio, sempre cheios de vida. Pai, o Senhor disse que nós daríamos muitos frutos. E esses muitos frutos, eles estão acontecendo e vão acontecer até o último dia de vida nessa terra, Pai. Nós nos entregamos e nós te louvamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.